Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês, mais uma vez aqui no meu Instagram, para compartilhar com vocês algum pensamento, alguma ideia que vem aqui na mente e com certeza até pensamentos que de alguma forma nos perturba, nos provoca ao ponto de desejarmos vir aqui em nossas redes sociais para comentar alguma coisa. Estive agora à tarde assistindo, eu nem sabia que existia isso, pelo menos eu não lembrava, que é um evento que acontece, eu acho que anualmente, que é o troféu Gerando Salvação, né? Gerando Salvação. Eu acho até esse nome engraçado, deu até vontade de sorrir, né? E muitas pessoas gostam de um evento como este, né, de um evento muito parecido com os demais eventos que a mídia secular faz também, né? O Silvio Santos fazia sobre anualmente os maiores talentos da TV e tal, e era apresentado. E aí surge esse evento e está sendo muito criticado por uns, elogiado por outros. E eu tenho o meu ponto de vista em relação a esse evento, é um pensamento meu, porém eu respeito o pensamento de qualquer pessoa sobre isso. Não sei se você já ouviu falar sobre esse evento, que é o troféu Gerando Salvação, onde é escolhido o pastor do ano, o pregador do ano, o pregador revelação do ano, o cantor revelação do ano, e mais ou menos aquilo que a gente sabe sobre o Oscar ou o Grammy também, que é feito isso lá na mídia secular, no mundo secular. Observando esse evento, né, observando este evento e observando a questão dos idealizadores deste evento, porque a gente precisa ver as raízes. É como qualquer notícia, você precisa saber da fonte, né? Você vê algum comentário e para você saber se aquele comentário é certo ou errado, se é uma fofoca ou não, você precisa saber a fonte, de onde vem, quem é a pessoa que está comentando isso. Então, se é uma pessoa séria, então é uma fonte séria. Se é uma pessoa que já tem costume de estar com conversas, aí a pessoa sabe que é uma fonte não confiável, né? Então, da mesma forma também a gente precisa ver nessas questões os idealizadores. E até onde eu pude ver, os idealizadores é o apóstolo Valdomiro Santiago, a filha dele, que eu não recordo bem aqui o nome dela, mas é alguma coisa Santiago, e isso já me deixou um pouco com o pé atrás, porque nós sabemos que a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada e liderada pelo Valdomiro Santiago, é uma das maiores, juntamente com a Universal e a Internacional da Graça de Deus, são os maiores difundidores, os maiores divulgadores, os maiores proclamadores e espalhadores da teologia da prosperidade, que pode também ser entendido como teologia da ostentação, da riqueza, essas questões todas. Então isso já me incomoda, isso já me faz ficar um pouco não vendo com bons olhos um evento que vai premiar o melhor pregador do ano, que vai premiar o melhor cantor do ano, o melhor pastor do ano, o pastor revelação do ano. E isso já vai me deixar um pouco atrás, porque se nós formos para a Bíblia não, ela não estimula, ela não motiva a gente a esse tipo de contexto. O verdadeiro cristianismo, ele é baseado não é na pobreza. Para você dizer, você defende a teologia da pobreza, porque nós defendemos a da prosperidade. Não é que o cristianismo ele defenda a pobreza. Mas o cristianismo ele é baseado na humildade. E humildade é uma coisa, pobreza é uma outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a base do cristianismo é humildade. E é um dos grandes problemas da nossa vida, da nossa natureza, porque nós, por natureza, somos orgulhosos. Nós somos muito orgulhosos. Quando você vê um crente ali muito humilde, um servo de Deus muito humilde,
ali não é simples, aquela humildade dele não é algo simples. É uma guerra, é um conflito que ele trava todo dia para manter aquela natureza orgulhosa ali pregada na cruz. Porque se for por ele ali, ele vai se esvair em muitos e muitos orgulhos, de várias naturezas de orgulhos. Então, o cristianismo, a base do cristianismo, ela é a humildade. É por isso que o nosso maior exemplo é Jesus, o nosso grande exemplo é Jesus. E Jesus, para ele ser glorificado como leão, ele foi manifestado como cordeiro primeiro. Como cordeiro. Ele primeiro foi o cordeiro que sofreu, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro faz parte da humanidade dele, da manifestação de humilhação dele, né? Então, a teologia da prosperidade quer que você seja leão antes do tempo. Quer que você seja leão agora, nesse exato momento. Que você ganhe o mundo hoje. E se esquecem que a nossa recompensa, o nosso troféu, o nosso maior troféu, e que não vai ser identificado ou apresentado por humanos, que vai dizer, você foi o melhor do ano, você foi o melhor pregador do ano, não vai ser apresentado por pessoas humanas, mas o maior troféu que vai ser revelado por Jesus vai ser na eternidade, vai ser no bema, no tribunal de Cristo. Jesus é que vai colocar os seus olhos como chama de fogo sobre as nossas obras e vai dizer se as nossas obras é de ouro, prata, pedra preciosa, ou se as nossas obras vai ser palha, madeira ou feno ou capim seco. Quem vai dizer isso é Jesus. Não tem por que a gente se expor no mundo para dizer quem é mais, quem é melhor. O que eu percebo, o que eu entendo sobre esse troféu gerando salvação, o que vai gerar, na verdade, aí, esse tipo de evento, que não vai contribuir com a vida espiritual de quem está assistindo e está comprometendo a vida de quem participa. Porque esse tipo de atitude, esse tipo de evento, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar ostentação. Vai gerar ostentação. Esse tipo de evento vai gerar soberba, vai gerar autopromoção, quer dizer, o cara, ele teve no troféu de salvação, no outro dia a agenda dele está cheia, porque ele esteve lá, ele foi premiado, ele vai ter mais seguidores, e o povo estão atrás de seguidores, quer seguidores, e estão deixando de seguir quem deve ser seguido. Estão usando o nome de Jesus apenas para se autopromover, para crescer socialmente, midiaticamente, humanamente falando, pessoalmente falando. Então, as questões são tão perigosas porque a gente se desvia das coisas de Deus sem perceber que nós estamos desviados. Sem perceber que estamos desviados. Olha, o maior pecado de Lúcifer foi justamente isso. O Lúcifer se achou tão grande, tão lindo, tão belo, tão rico, né? Foi a riqueza, a fama e a beleza. Foi as três coisas que fez com que Lúcifer ficasse soberbo, se ensoberbecesse. E os homens são muito tendenciosos a isso. Muito tendenciosos a isso. Eu quero só ler aqui uma passagem da Bíblia que eu acho muito interessante, está em Filipenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, depois de Cristo, o maior homem do cristianismo, da religião cristã, o apóstolo Paulo, o capítulo 3 de Filipenses, ele vai falar um pouquinho sobre ele, vai dar assim, algumas explicações sobre a vida dele, a origem dele, o que ele foi. Filipenses capítulo 3 e o versículo 1, vamos ler desde o primeiro aqui, a gente está sem pressa para ver a palavra, diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Cães, geralmente, não é toda vez, depende muito do contexto. Você sabe que para a gente entender um texto tem que ver o contexto. Então, dependendo do contexto, cães, ele vai falar de falsos mestres. Ok? Vai falar de desviado em outros contextos, mas em alguns contextos de falsos mestres. Então, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, que eram os judaizantes, os legalistas. Versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne.
ainda que também podia confiar na carne. Porque algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a gente não pode confiar na carne. A carne aqui no sentido de pessoa, na nossa pessoa, naquilo que nós somos, no nosso ego, no nosso eu. E aí ele vai dizer assim: eu poderia confiar na minha carne, porque, em outras palavras, porque eu não fui um cara tolo, não fui um camarada tolo. É isso que ele vai querer dizer. Olha só. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Versículo 5. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel. Sou da tribo de Benjamim. Sou hebreu de hebreus, segundo a lei. Eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Aí vem o versículo 7, diz: mas o que para mim era ganho, eu reputei-o, eu considerei por perda. Mas considerou perda por quê? Por quem? Ele diz: eu reputei-o por Cristo. Por Cristo eu perdi muitas coisas. A visão de quem segue a Jesus, queridos, é uma visão de perda. Sabe, nós precisamos perder muita coisa. É por isso que Jesus disse assim: aquele que quiser ganhar a sua vida aqui na terra, perdê-la uma vida na eternidade. Aí diz: mas aquele que perder a sua vida aqui na terra por amor de mim, disse Jesus, perder a vida por amor de mim, achá-la, que é a vida na eternidade. Então não existe essa ideia de querer ganhar o mundo. O que eu vejo, antes de a gente continuar aqui, o que eu vejo aqui, esse troféu ostentação, é mais ou menos uma imitação do mundo. É as pessoas querer. Eles vê o Oscar de melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor trilha musical e tal. Aí o Grammy latino, aí eles querem ser como o mundo, querem estar na mesma mídia do mundo, querem estar no mesmo patamar do mundo. Eles querem ter o que o mundo tem, sem ser o que o mundo é. Você entende isso? Eles querem ter o que o mundo tem, sem ser o que o mundo é. É algo... não se entende. É um samaritanismo, é uma mistura, sabe, de povos, de ideias. Não faz sentido. Então, Paulo diz assim: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Olha só, eu tenho por perda. Que perdas são essas? São algumas perdas. Paulo diz: todas as coisas. Todas as coisas eu perdi, eu abri mão. Pelo quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Eu considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Gente, aqui está muito claro. Paulo está dizendo que tudo aquilo que poderia ser glória para ele, tudo aquilo que poderia ser ostentação, ganho para ele, ele considera esterco, ele considera fezes. Para quê, Paulo? Para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Então, a vida cristã é uma vida de perdas. Perdas. Quem não quer perder é porque está muito longe daquilo que Cristo espera da vida dele. Essa mesma questão de ganhar, observe que as tentações de Jesus lá no deserto, as duas tentações de Jesus, primeiramente, ele colocou ele no pináculo do templo, e a última colocou ele num monte muito alto. Diz a Bíblia que ele colocou num monte muito alto. A do monte muito alto, ele mostrou todo o reino do mundo e disse: eu dou isso para você. Eu dou isso para você. Será que o diabo é tão tolinho para fazer uma proposta tão imbecil, tão sem cabimento para Jesus? Não era sem cabimento. O diabo sabia o que ele estava fazendo. O diabo sabia o que ele estava propondo para Jesus. E ele propusera para Jesus ali uma troca dele ter logo o reino aqui e esquecer o reino de lá. Antecipar o reino, antecipar o domínio do reino aqui na terra. Estabelecer logo o milênio de uma vez só.
sem atentar para os planos do Pai, sem atentar para o projeto da Trindade estabelecida muito e muito tempo antes. Então Jesus cortou imediatamente, repreendeu ele, mandou ele sair de perto, porque na verdade não existe glória humana, não existe glória na igreja, glória humana na igreja. A igreja não pode pensar que ela precisa crescer e ser respeitada. Muitas pessoas que estavam lutando e colocando até uma briga religiosa nessa eleição passada para presidente, Lula, Bolsonaro, Lula, Deus, Bolsonaro, Satanás e tal, a cretalhada, aí Deus vem e permite alguém ser presidente que não honra a Deus, que desrespeita as coisas de Deus, mas Deus permite que essa pessoa seja o presidente, e o que honrava a Deus perde a eleição. Por que isso? São lições que Deus dá para a igreja entender que a igreja não é deste mundo e este mundo não é da igreja. Existe um reino preparado para a igreja. Quando Pilatos julgou Jesus, ele disse: você é rei. Ele disse assim: olha, você está dizendo que eu sou rei, mas para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Agora o meu reino não é deste mundo e nem daqui eu sou. Então, o crente precisa ter esse cuidado. O Fred está colocando aqui uma observação interessante sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é o orgulho no contexto religioso. É justamente isso que está acontecendo aí com o troféu gerando salvação. O troféu gerando salvação, eu, com todo o respeito, mas com toda a autoridade, digo que o troféu gerando salvação é Satanás colocando pregadores, pastores e cantores no pináculo do templo, dizendo: te atira, você é o cara. Te atira desse pináculo aí, porque você é o cara. Você pode, você é respeitado, você é o número 1, você ganhou, é a revelação deste ano. E os pobres cantores cheios de soberba estão caindo nessa. Então, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus, o evangelho genuinamente bíblico é o evangelho onde a base do cristianismo é a humildade. Não, repito mais uma vez, não é a pobreza. Porque pobreza é uma coisa, humildade é outra coisa. Mas o evangelho de Cristo, a base é humildade, e o processo do caminhar no cristianismo é perda. Você precisa perder aqui para ganhar lá. Paulo, ele usa várias vezes aqui no versículo 8, ele diz assim, ó: eu, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Todas as coisas. Ele usa a palavra perda. No versículo 7 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Jesus. O que era ganho para mim, reputei por perda. Versículo 8: tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Olha o que ele diz: pelo qual sofri. Eu sofri o que, Paulo? A perda de todas estas coisas. Eu sofri a perda de todas essas coisas. Aquilo que seria orgulho para ele, que seria ostentação para ele. Como ele fala aqui, eu sou hebreu de hebreu, sou da linhagem de Israel. Na moralidade da lei, eu fui irrepreensível. Na justiça da lei, eu fui irrepreensível. Mas eu considero tudo isso, Paulo vai dizer, eu sofro essas perdas e considero como esterco para quê? Para que eu possa ganhar a Cristo. É como eu disse agora no início. Nós temos dois contextos em nossa vida. Ao imitar Jesus, nós temos dois contextos nesta vida. Primeiro, nós temos o contexto de ovelha, e nós temos o contexto de leão. Na humanidade nossa, nós somos ovelha como Cristo foi ovelha na sua humanidade. Depois que Cristo morre, ressuscita, todo o poder lhe dado, agora ele é leão. Mas a pregação hoje é que você tem que ser leão hoje. Não, nós somos filho de leão, nós somos leão, e é o rugido do leão. Nós não somos leão hoje. Se formos imitadores de Cristo, nós não somos leão hoje, nós somos cordeiro, nós somos ovelhas. Nós precisamos entender que esse mundo não é nosso. Nós temos aqui de passagem, nós temos promessa de glorificação, temos promessa de lugar, de moradas na eternidade, muita coisa temos promessa. Então, muitos estão querendo ganhar esse mundo hoje e estão se enganando, estão se deixando enganar pelo sussurro da serpente ali. Como esse fruto vai te dar um bom entendimento, esse fruto vai fazer você conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus se você ter esse fruto. E as pessoas estão brincando com a soberba.
A soberba é algo terrível. Foi a razão de fazer um anjo poderoso virar Satanás e é a razão de fazer muitos crentes se desviarem. E o pior, muitos se desviam sem saber que estão desviados dentro da igreja, cantando com o nome de Jesus, pregando o nome de Jesus, mas estão desviados de Jesus. E vai ser a surpresa quando eles se encontrarem diante de Deus e Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Ele vai dizer: não, mas eu preguei, eu profetizei, eu não conheço você. Você usava meu nome nas pregações, você usava meu nome no louvor, mas nós nunca tivemos relacionamento. O teu relacionamento era com o mundo, nunca era comigo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nesta rápida live. O Fred colocou aqui: obreiros e crentes embriagados. Trágico é a apostasia. Eu concordo plenamente. Apostasia, abandono da fé, abandono da genuína fé, e se deseja o prêmio. É o mesmo erro de Balaão, desejando o prêmio desta vida humana, o mesmo erro de Judas Iscariotes, o mesmo erro de Esaú, que queria se aproveitar logo daquele guisado vermelho, não estava preocupado com promessa, com primogenitura, não estava preocupado com isso. Então é isso, meus queridos irmãos. Nós precisamos orar como igreja, irmãos, e hoje está muito complicado. O evangelho virou gospel, esse negócio de movimento gospel. As pessoas não querem mais dizer evangelho, porque evangelho não é mais mesmo, não. Porque a gente sabe que a palavra gospel é evangelho em inglês, mas quando se traz para aqui, para o Brasil, já cria um outro sentido de evangelho. É feito de semântica isso aí, é feito de semântica. Então já se cria uma outra visão de evangelho. Não, o evangelho de Cristo tem que ser assim. Aí faz igreja aí com jogo de luz, igreja tipo balada gospel, e cerveja gospel, carnaval gospel e tal. Quer dizer, é um outro evangelho que sai da simplicidade do evangelho de Cristo Jesus. Até aqui em Filipenses, onde eu li aqui para vocês, tem até uma passagem que eu ia ler aqui e acabei esquecendo, mas lembrei novamente. Aqui em Filipenses, na mesma passagem que ele está falando sobre as percas dele para ganhar a Cristo, aí lá no finalzinho, esse é o capítulo 3, e ele diz assim no versículo 17, Paulo diz assim no versículo 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é a barriga, é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, pois só pensam nas coisas terrenas, nas coisas desta vida. Versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o Deus é o ventre, a glória deles é confusão, porque só pensam nas coisas terrenas. E Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus. A igreja de Cristo não está preocupada em conquistar cidades. É um erro muito grande achar que não, nós temos que botar crente na presidência da república, no governo dos estados. A igreja vai ter que... Governo só no milênio, no governo de Cristo, só no milênio. O que vai ter nesse mundo aqui, com crente em cargos majoritários, é escândalos. Muitos escândalos que podem prejudicar a igreja do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado, priorizar, viver o evangelho, viver a vida cristã e deixar as coisas secundárias sendo secundárias. Deixa as coisas secundárias sendo secundárias. Na eleição passada, tá, o Bolsonaro é de Deus, Lula é do inimigo, é do diabo, tal. Você votou? Votou. Deus permitiu Lula. Amém. Pronto. Não posso dizer mais nada. Vamos para frente. A terra não é nossa, o mundo não é nossa. Vamos servir a Deus. Vamos esperar a grande promessa se cumprir nas nossas vidas, que é um dia nós irmos para a nossa cidade que está nos céus, reservada para nós, preparada para nós, através de Jesus Cristo. Então, como diz aqui meu amigo Gerson Lúcio, pastor Gerson Lúcio, o foco da igreja é o céu. Pastor Gerson colocando isso aqui, muito importante. Esse é o foco da igreja. O foco da igreja não é Brasília, o foco da igreja não é Estados Unidos, o foco da igreja é o céu. Quando ela perder esse foco do céu, aí vai criar esse negócio de troféu gerando salvação,
Troféu Gerando Salvação. Meu irmão, eu acho esse nome até cômico. Seria engraçado se não fosse trágico. Gerando salvação. O mais certo é gerando ostentação, né? É gerando autopromoção, é gerando soberba. Aí tá certo. Agora, salvação, quem é que se salva? Quem é que encontra a salvação vendo um trabalho desse, cheio de brincadeira, cheio de coisa, né? O Fred está dizendo aqui, só tenho visto o efeito reverso dos cristãos na política. Só lasqueira, pastor. É isso aí, Fred. Pastor Gerson Lúcio diz, e o diabo está querendo desfocar a igreja. Esse é o maior papel do diabo. Tirar o foco da igreja na eternidade. Tirar o foco daquilo que Deus preparou para nós. E muito bem, Jesus diz no Apocalipse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome, para que ninguém roube aquilo que você ganhou, aquilo que você recebeu. Então o diabo quer tirar o foco do verdadeiro propósito e objetivo da igreja aqui nessa terra. E nós temos que estar acordados para isso. Vou repetir que essa palavra do pastor Gerson Filho, o foco da igreja é o céu. O foco da igreja é o céu. O nosso Deus não é o ventre, dá a ideia de riqueza, de abundância, de ter tudo. A nossa glória não é a confusão e essa terra também não é nossa. Nós não estamos preocupados com o terra, estamos vivendo aqui na terra dentro da vontade de Deus, do que Deus determinar para nós. Mas nosso propósito é a eternidade com Deus, a vida eterna. Ok? Pessoal, muito obrigado por ter estado até aqui comigo, participando desse momento. Eu sou muito prático nas minhas coisas, eu vou logo conversando e eu vou logo encerrando também, porque eu sei que às vezes as pessoas não têm tanta paciência para ver uma live muito longa, tá bom? Mas eu quero agradecer de coração você que ouviu aí o comunicado da live aqui e você entrou, todos que estão aqui, que já estiveram aqui, muito obrigado, os que vão assistir depois, muito obrigado mesmo, de coração, espero sempre contar com vocês nessas lives. E você que ainda não nos segue, nos siga aqui no nosso Instagram, você que já nos segue, consiga outras pessoas, divulgue, compartilhe aqui essa live para outras pessoas também nos seguirem aqui no Instagram e também se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Pastor Dimas Souza. Desse jeito mesmo, Pastor Dimas Souza, lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir.